Formado em Comunicação Social e pós-graduado em Ciência Política. Nos primeiros 4 anos como vereador, defendeu pautas como cortes de gastos públicos, desburocratização e parcerias público-privadas. Reeleito com 8.221 votos, Tomás Henrique inicia agora o seu segundo mandato na Câmara de São José. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Marvin. Obrigado à TV Câmara por mais essa oportunidade de prestar contas do nosso trabalho. Vereador, comecei citando a sua formação, comunicador social, cientista político. É possível levar esse conhecimento para o plenário, para o dia a dia como vereador? Não só possível, como necessário, Fui formado aqui na Universidade do Vale do Paraíba, tive a oportunidade de estudar em São Paulo, quando já tinha iniciado a minha militância política, e tudo isso contribui com a formação que a gente precisa ter para representar as pessoas, Claro, primeiro a gente é eleito para representar, então a gente precisa escutar as pessoas, a formação técnica, a qualificação profissional de um vereador, de um parlamentar, como qualquer outro profissional, é importante, mas nada disso adianta se você ficar só trancado dentro do seu gabinete. Então é escutar as pessoas, andar bastante pela cidade e acolher esses pedidos e essas necessidades para que a gente possa bem representá-las. Você falou a respeito dessa questão de representar a população, No seu primeiro mandato, você teve uma postura de oposição no plenário. Como você entende essa posição e como foi essa experiência até agora? Na verdade, no início do mandato, no meu primeiro mandato, foi minha primeira eleição, Sim. Primeira vez que nós vencemos uma eleição. E eu me posicionei inicialmente como um vereador independente. O papel da oposição dentro de uma democracia é muito importante, mas a gente precisa deixar bem claro para o cidadão que não é aquela oposição por oposição, aquela que trabalha contra a cidade. Tudo aquilo que veio do prefeito, que era positivo, que era bom, que a gente entendia que iria avançar, a gente votou junto com o prefeito, ainda que a gente divergisse da maior parte dos projetos que vieram para cá. Por exemplo, nós tivemos o aumento de impostos, que é algo que a gente sempre bate em cima, porque o Brasil como um todo já tem uma alta carga tributária e a gente acredita que São José dos Campos tem que ser uma referência de, como você mesmo disse no início, de corte de gastos para que a gente não precise aumentar tantos impostos, a desburocratização que pega tanto o cidadão quanto principalmente o empreendedor. E quando a gente fala empreendedor, não estou falando do grande empresário, estou falando principalmente do micro e pequeno empresário que está nas nossas periferias e que cada reajuste de imposto conta muito para que ele viabilize ou não o seu negócio. Então, tudo isso aí foi algo que a gente deu prioridade, trabalhamos com essas bandeiras que você mesmo lembrou muito bem, e quando a prefeitura trouxe propostas que iam contra as nossas bandeiras, a gente se posicionou com coragem contra elas. Tenho respeito por a forma de atuar de todos os vereadores, mas eu acredito que é muito importante que o legislativo e os vereadores como um todo atuem com independência do Poder Executivo, do prefeito. Não concordo com muitas vezes o que a gente vê no Brasil, essa cooptação em troca de cargos ou favores. Eu acho que o vereador ele precisa ter essa independência, essa autonomia para fiscalizar, que é uma das nossas principais atribuições, inclusive escrita na nossa Constituição. E, vereador, pensando no seu segundo mandato a partir de agora, essa posição deve se repetir? Olha só, após o segundo turno, onde o PL, o Partido Liberal, do qual eu faço parte, ele participou do segundo turno, mas ficou em segundo lugar, foi derrotado, E o nosso partido, o PL, aqui em São José dos Campos, já se posicionou como um partido de oposição, mas uma oposição que a gente fala construtiva, que vai votar, sim, os projetos que são em benefício da cidade, e, claro, vai se posicionar em defesa do cidadão quando a gente entender que há problemas administrativos na condução da prefeitura, como aqueles que a gente tem apontado nos últimos 4 anos neste primeiro mandato. E é bom diferenciar essa posição e oposição do PL, porque nós somos um partido de direita e, por vezes, José se acostumou a ver uma oposição contra a cidade. Por vezes, feita, aqui eu faço uma crítica ideológica, pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que muitas vezes foi oposição aqui em São José dos Campos, mas uma oposição que não contribuía. A gente não quer atuar dessa maneira, Então, a gente vai ser, como nos posicionamos, uma oposição construtiva, contribuindo com a cidade, mas sempre em defesa do interesse público e defendendo aquelas bandeiras que o partido, um partido com uma linha ideológica, já defende, tanto no plano nacional, quanto aqui no município de São José dos Campos, nós vamos manter a mesma coerência.
Vereador, ainda falando um pouco a respeito do seu primeiro mandato, mas mudando um pouquinho de assunto, você ocupou o cargo de membro da Comissão de Educação e Promoção Social, né? Como que você entende e enxerga essas áreas hoje em dia, principalmente a educação? Olha, isso aí é muito interessante a gente explicar para o joseense, porque a atuação parlamentar, por vezes o joseense ou o cidadão que acompanha a gente através da Câmara, TV Câmara, ele não está muito familiarizado, até porque, poxa, está trabalhando, está cuidando da sua vida e a gente aqui tem essa atribuição de representá-los. A nossa comissão de educação, ela era a comissão de educação, promoção social, que cuida da parte de assistência social e desenvolvimento social do município como um todo, e também de ciência, tecnologia e inovação. Teve uma oportunidade que nós criamos, inclusive, a subcomissão de ciência, tecnologia e inovação, onde eu tive a oportunidade de fazer uma interlocução com esses setores aqui em São José dos Campos, a partir da minha participação da Comissão de Educação. E educação, a gente sabe, é primordial, fundamental para que a gente forme crianças e jovens qualificadas, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida como um todo. Né? A escola, ela subsidia a família, ela é complementar ao ensino doméstico, ao ensino familiar e aqueles valores e princípios que a família ensina para as crianças. É claro, como ela é complementar, ela não pode confrontar com aquilo que as famílias ensinam para as nossas crianças. E isso também é algo que a gente sempre está vigilante e resguarda, para que as nossas escolas públicas elas prestem um ensino formal, de história, de geografia, e a família tenha preservado seu papel de educar esse jovem dentro dos princípios e valores da maioria das nossas famílias aqui em São José dos Campos, que são famílias cristãs e que querem transmitir esses valores para seus filhos. Então a gente tem trabalhado diversas pautas a esse respeito, garantindo essa isonomia do ensino público em São José dos Campos e a oportunidade das famílias terem cada vez mais seus filhos em escolas que se adequem àqueles valores que são da maioria das famílias joseenses. Essa é a nossa grande preocupação para a educação pública em São José dos Campos, que vai continuar no próximo mandato. E, Tomás, você já falou das várias frentes, né, do trabalho de um vereador, mas eu vou fazer um recorte aqui só em relação aos projetos de lei. Foram 11 aprovados no seu primeiro mandato, né? Tem algum deles que você gostaria de destacar, lembrar? Olha, Marvin, eu acho que tão interessante quanto os projetos aprovados são as leis que nós revogamos nesse primeiro mandato. Eu fui o único vereador, e na verdade o primeiro vereador da história de nossa cidade a propor revogação de leis antigas, obsoletas ou burocráticas que atrapalhavam o cidadão joseense. Por vezes, eu mesmo antes de ser vereador, como um cidadão que observava a política, não só de São José dos Campos, mas no Brasil, a gente via, por vezes, muitas e muitas leis que até atrapalhavam o cidadão ou o empreendedor, que criavam uma burocracia desnecessária, e a gente viu a necessidade nesse primeiro mandato de auxiliar o município a desburocratizar. Então, dentre as leis, né, fazendo um contraponto aí à política tradicional, dentre as leis que a gente quer lembrar desse nosso primeiro mandato, eu vou lembrar da lei que revogou leis e ajudaram tantas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para você, né? Os empreendedores, por exemplo, de bares e restaurantes. No passado, há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos uma legislação que obrigava esses estabelecimentos a terem cinzeiros de frente às suas fachadas. Sim. Logo após aquela proibição do fumo em espaços fechados, uma proibição correta, mas daí os bares e restaurantes eram obrigados a ter cinzeiros, ou seja, um fiscal mal intencionado, por exemplo, poderia multar um empreendedor que deixasse de cumprir essa legislação. Uma legislação que não faz mais sentido para o momento que a gente vive aqui em nossa cidade. Então a gente revogou essa proibição, demos essa autonomia para o empresário, para ele poder optar ou não por atender esses clientes e trouxemos mais liberdades para o ambiente de negócio, que é aquilo que a gente acredita que é importante contribuir na nossa cidade. E dentro daquelas bandeiras que você citou, né, tem a desburocratização, você acha que isso já faz parte dessa questão também? E de que outras formas você enxerga o trabalho como vereador da Câmara de forma geral como importante para a questão da desburocratização? Faz parte, mas a gente precisa aperfeiçoar. Eu costumo dizer, e as pessoas têm que ter noção disso, que o vereador não faz nada sozinho. A gente precisa de um voto de uma maioria. Então, sempre quando a gente traz projetos de desburocratização, de facilidade, né, de tirar ali a presença, como eu costumo dizer, do cangote do trabalhador, a presença do Estado, que já
cobra altos impostos e, por vezes, quando você vai procurar, por exemplo, abrir uma empresa, você encontra empecilhos, a gente precisa facilitar cada vez mais. E isso é através do diálogo, né, da convivência democrática entre múltiplos partidos que são representados aqui e múltiplas ideias, inclusive, que cada vereador representa. Então, dentro desse diálogo, a gente vai avançando os nossos projetos, ideias que, por vezes, a gente levanta a bandeira na campanha, mas, claro, a gente não pode ser demagogo e falar, olha, tudo que a gente prometeu na campanha, 1º de janeiro vai estar feito. Não, é uma construção que a gente vai precisar conversar com cada um dos colegas, convencer a importância dessa desburocratização, dessa facilitação para as pessoas que mais precisam. E, mais uma vez, Marvin, eu vou insistir nisso porque, por vezes, as pessoas confundem. Quando a gente fala muito de desburocratização, de ajudar o empreendedor, as pessoas logo pensam, ou alguns mal intencionados, já acham que a gente está falando do empresário. E nada disso. Aqui no Brasil, 70% a 80% dos empregos gerados são de micro e pequenas empresas, né, em negócios que estão nas periferias da cidade. Então, quando a gente insiste nessa pauta da desburocratização, a gente está falando de geração de emprego e renda. São pessoas que estão começando seu negócio, que estão abrindo seu CNPJ e com essa facilidade de pagar menos impostos, de redução de gastos públicos, de desburocratização, ela vai gerar emprego. E emprego é dinheiro gerando na nossa economia. Quanto mais pessoas empregadas e ganhando um bom salário, mais todo o nosso ecossistema de negócio vai crescendo e o dinheiro cai na caixinha da prefeitura. Então, assim, dinheiro público, que é o dinheiro de todos, a gente não precisa subir impostos para conseguir arrecadar mais. Se a gente gerar emprego na nossa cidade, a gente consegue. E isso a gente consegue fazendo desburocratização e melhorando o ambiente de negócio. Você falou dos benefícios para a população, de forma geral, para todos, em questões como essa, né? Principalmente você que veio de um movimento político até antes mesmo de ser eleito vereador. Como você vê a importância da população participar de forma geral e acompanhar projetos de lei ou sessões da Câmara, o trabalho da Câmara de forma geral? Cara, isso é fundamental e a gente procura contribuir com essa participação popular. Eu sou muito atuante, principalmente nas redes sociais. Então ali, não só no Instagram, que hoje é o carro-chefe, acredito ali das redes sociais, que tem mais interações, mais pessoas participando, mas em outras redes sociais também, como por exemplo o LinkedIn, que é uma rede social mais profissional, mas que a gente compartilha ali sempre, procura ajudar tanto as empresas a encontrarem novos profissionais e vice-versa, também proporcionar novas vagas de emprego para essas pessoas que estão procurando. Então toda essa interação que a gente faz através das redes sociais é uma forma também de trazer transparência para a coisa pública, para o que tem acontecido na nossa cidade. Então eu acho que hoje o cidadão está cada vez mais interessado no que a gente está fazendo aqui, é o dinheiro dele que banca a gente. Então a gente precisa estar presente com esses instrumentos que a gente tem hoje, que a rede social traz o cidadão para mais perto do seu representante eleito, né? Você está compartilhando com ele as suas experiências, os projetos de lei, aquilo que está acontecendo e provocando o cidadão também a participar disso, a fiscalizar as pessoas que ele elegeu e a contribuir com a aprovação dos projetos que ele gostaria que fosse aprovado. Eu falei aqui antes da importância do diálogo entre os pares, entre os outros vereadores. O diálogo é fundamental, mas por vezes a pressão também é necessária. Então, quando você tem a população participando das discussões dos projetos, sugerindo novos projetos dos vereadores e dizendo que apoia determinados projetos, fazendo pressão para que esses projetos sejam aprovados, isso também move os políticos. Então é por isso que é importante para a gente aqui, enquanto representante, que a população que confiou na gente não abandone a gente depois que começa o mandato, que continue acompanhando, continue fiscalizando e cobrando a gente e também os outros vereadores, falando, olha, tem uma proposta do Tomás que é legal, vamos cobrar outros vereadores para que eles possam aprovar. Tudo isso é a participação cidadã que a gente tem a responsabilidade de estimular. Tá certo, vereador. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui para falar um pouco, né, dessa reeleição e dos trabalhos, das expectativas daqui para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero parabenizar mais uma vez a TV Câmara de São José dos Campos pela oportunidade que dá, primeiro para nós vereadores, prestar contas do nosso trabalho, mas principalmente para que o cidadão joseense tenha a oportunidade de conhecer o trabalho de cada um dos vereadores, acompanhar e fiscalizar. A gente falou aqui no nosso bate-papo, né, Marvin, da importância da participação cidadã, e a TV Câmara é uma ferramenta para que o cidadão possa participar. Então, parabéns
pelo trabalho que vocês estão realizando e convido a todos vocês a assistirem cada vez mais a TV Câmara para que a gente possa contribuir com uma cidade cada vez melhor. Perfeito. Obrigado, vereador Tomás Henrique. Voltamos ao estúdio.